Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com Elisângela Nobre Baffini. Peguei o nome todo, acertei? É isso mesmo, Fabiano. Pô, o prazer é meu de estar aqui. Primeiro quero te agradecer pelo convite e eu já acompanho teu programa e sempre assistindo e vendo que você traz pessoas aqui muito interessantes, uma galera que vem a contribuir. Estar aqui hoje é uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida amiga. A gente está aqui para poder falar, a gente fala muito de ESG, né? E também das metas, né? A gente fala dos ODS, das metas, mas eu queria que você explicasse primeiro o ESG para quem nos acompanha, né? Muito embora a sigla ela esteja latente, né, no público em geral, mas o ESG, explicar o ESG e falar do ESG para as empresas, que é esse o intuito do nosso programa, e depois a gente vai entrar nos objetivos de desenvolvimento sustentável aqui para que eu possa explorar um pouco mais da Elisângela no programa. Elisângela, a palavra é sua, minha querida. Opa, maravilha. Então, assim, o ESG ele é uma sigla em inglês, né? E de forma didática ele mesmo já se explica, né? Ela é autoexplicativa, que é o ambiental, social e governança. Tá? Então, são esses três pontos aliados dentro do mundo corporativo para fazer com que as empresas comecem a ter um olhar que seja de junção ou de encaminhamento do seu propósito enquanto empresa, mas também para que atenda essas vertentes dentro do seu trabalho. Então, a empresa ela tem como finalidade o lucro, né? Qualquer empresa tem como seu fim o lucro. Mas, com o passar do tempo, foi se entendendo que, para além do lucro, ela interfere na vida social, ela interfere no meio ambiente. Então, seria necessário que ela começasse a ter esse olhar também para o ambiental e para o social. Até porque, da mesma forma que a empresa interfere dentro da sociedade, do meio ambiente, quando interfere de todas as formas, seja positiva ou negativamente, quando ela tem alguma ação que seja de grande impacto negativo, ela sofre perda financeira. E vice-versa, se ela tiver ações que sejam positivas, ela tem ganho com isso também. Então, percebendo isso, houve um movimento que começou a fazer uso disso, tá? Para que pudesse juntar tanto o social, o atendimento ao social, quanto o atendimento também ao meio ambiente. E aí é onde vem a governança. A governança ela entra para poder gerir tudo isso. Porque eu não posso ter dentro de uma empresa ações soltas, sem que eu consiga estabelecer parâmetros, sem que eu consiga mensurar, fazer um planejamento de onde nós estamos, para onde queremos chegar, e que isso se converse dentro dessa estrutura empresarial. Então, a partir disso, você tem a governança, que é quem vai fazer toda essa articulação e criar estratégias e fazer planejamentos e as matrizes de mensuração de como que nós estamos, onde vamos chegar, quais objetivos já alcançamos, quais queremos chegar a alcançar e como que isso interfere dentro do seu meio social interno da empresa e também fora. Então, tudo isso é a governança trabalhando para fazer com que a empresa consiga render méritos tanto social quanto ambiental, mas também financeiro. Tá? Quando a gente fala do ESG, você lembra em que ano que começou isso a borbulhar mais?
E qual foi o fato gerador para que isso tocasse, incomodasse a sociedade num todo, né? Os governos mundialmente falando? O ESG ele não é novo, né? Aqui no Brasil a gente começou a falar muito mais dele de pouco tempo para cá, diga-se aí de uns 10 anos para cá, e depois da pandemia muito mais ainda, mas ele é dos anos 80. Então já existia, já se começavam os primeiros movimentos, principalmente da questão ambiental. Quando a gente vem com o ODS, e aí percebe-se também que os ODS, eles têm uma vertente que ela é mais ampla, né, e que trabalha principalmente aí com o governamental, né, com os governos, as políticas públicas acontecendo, junto com a sociedade civil. E aí entendeu-se que as empresas também fazem parte disso, mas não só a empresa de maneira externa, né, a atuação dela para fora, mas por dentro também. Então, a partir disso, o ESG começa a vir com mais força. E entendeu-se também que, para o mercado financeiro, é muito importante você ter um alinhamento de conduta para que você possa investir numa empresa que seja segura e sustentável. E o ESG ele vem com essa característica. Então, tem pessoas que falam assim, ESG é aquilo de ficar abraçando árvore, né, dos ambientalistas. É também, mas ele é muito alinhado ao sistema financeiro, porque eles entenderam que, imagina você é um investidor, você vai escolher quais as empresas que você vai investir um capital. Você não vai investir no escuro, você vai primeiro analisar quem são essas empresas, quanto tempo elas têm, qual é o nível de sustentabilidade empresarial que ela possui e qual que é a reputação dela perante os clientes, porque isso também é extremamente importante para que você não tenha aí de uma hora para outra, como a gente tem o próprio caso da Samarco, né? De uma hora para outra o nível reputacional vai lá para baixo. Entende? Então, tudo isso é analisado pelo sistema financeiro e do momento que você tem a adoção desses critérios do ESG, você consegue ir subindo alguns pontos dentro desse ambiente financeiro ou dessa corporação, desse investidor, para que você possa ir alcançando alguns critérios e ter maior capacidade de lucratividade. Você levantou um caso importante da Samarco, mas a Samarco ela tinha uma confiança no mercado muito grande, né? E creio que ela trabalhava também as questões de segurança, principalmente ambiental, mas que infelizmente houve aquela fatalidade, mas que demorou-se para se resolver. Essa demora na resolução desse problema, né? Porque eu me recordo muito bem, já que você trouxe esse problema à baila, eu me recordo muito bem que o presidente, quando rompeu lá a barragem, ele veio e falou que ia indenizar. E depois de um certo tempo ele foi apagado, deletaram ele, né? E a que ponto isso afeta na questão de compensação financeira de uma empresa dessa envergadura? Afeta muitíssimo. Primeiro que, assim, conversando com pessoas que trabalharam durante esse período lá e até mesmo anos antes de acontecer, segundo o que eles passaram de informação, era um problema previsível. Era algo que já vinha apontando. Então, eram algumas questões, não era uma única questão, mas algumas questões que tinham que ter sido resolvidas e com uma gestão de prevenção, você consegue identificar. E aí, como é que você faz essa prevenção? Você faz essa prevenção não só olhando para dentro, mas olhando para todo o seu stakeholder, que são as pessoas que estão no entorno, né? Ou seja, com os funcionários de dentro da empresa, você conversa com as pessoas que moram no entorno, você conversa com profissionais de outras empresas também que já passaram por isso, porque a prevenção é você olhar à frente. E aí, assim, se não aconteceu em lugar nenhum do mundo, é uma situação, mas se já tem casos, então a gente precisa estudá-los antes para entender como que a gente vai lidar dentro da nossa empresa para que não aconteça. Então, todo esse trabalho de gestão de prevenção, ele era muito necessário que tivesse acontecido.
E aí, enfim, não participei, não estava lá para saber como foi esse processo, mas pessoas que estavam dentro, e assim, a gente vê que houve a fatalidade, não tem como negar. Isso tudo foram questões que elas, sim, danificaram muito a reputação da empresa. E quando você vem com uma questão dessa, de fazer uma promessa, né, de vir a público e você colocar que, olha, nós vamos fazer toda a compensação, que no final das contas, assim, a compensação ela pode ser uma compensação financeira, mas você nunca vai compensar o dano que acontece, né, que é tanto ambiental, social, a gente teve perda de pessoas, perda da memória dessas pessoas, porque do momento em que houve aquela enxurrada, aquela levada, levou-se tudo que era de bens, de pertences dessas pessoas que moravam ali. Então, a partir desse momento, você tem aí um dano que é incalculável para a empresa, para a reputação dela e até para que ela possa voltar, né, ou conseguir um novo crédito para retornar. Então, é neste ponto que o ESG trabalha para que a gente não chegue, né, que seja aí um bom exemplo do que não se pode mais acontecer. Então, o ESG vem justamente para isso, para que todo esse trabalho preventivo aconteça, inclusive aconteceu, né? De pensar o antes, tivemos um problema, tivemos uma fatalidade, como vamos agir? Qual é o nosso planejamento depois que tudo acontecer, se acontecer? Então, tudo isso vem dentro desse planejamento de risco, né? Que ninguém espera, mas pode acontecer. É como você trabalhar com uma empresa aérea. Ninguém espera, ninguém quer que um avião caia. Mas e se cair? Como que nós vamos agir? Então, tudo isso já vem dentro da métrica que é trabalhada para que você saiba agir no caso de fatalidade. No caso dessa ação, né, pós o evento, o mercado enxerga que essa inclinação da empresa na resolução rápida dos problemas, ele faz com que ela recupere esse crédito no mercado? Ela consegue, dentro daqueles procedimentos que ela tem, recuperar essa pujança que ela tinha antes de acontecer um acidente? Tendo esses procedimentos delineados, assim? É aquilo, um vaso que quebra, né? No momento que ele quebra, a gente vai tentar colar novamente e nunca será mais o mesmo dentro daquele momento, daquilo que nós temos de visão dele, né? Eu sou já para a linha mais extremista. Tem gente que fala que não, recupera, as pessoas têm memória curta. Mas é aquilo, do momento em que você está preparado, do momento que você tem um incêndio acontecendo e você tem toda uma equipe preparada para poder apagar o fogo, atender, socorrer as pessoas, e tudo isso funciona de uma maneira muito boa, faz com que, sim, seja olhado para a empresa de uma forma como, olha, uma empresa responsável. Aconteceu, por quê? Porque existia o risco mas ela deu todo o suporte necessário, ela esteve presente junto às famílias, ela deu o atendimento, então tudo isso conta de forma positiva, sim. Não, legal, Elisângela. Quando você falou que o braço do ESG, e aí você tem dentro do ESG a questão dos ODS, né? E aí, partindo para os ODS, como que é feito a aferição quando a gente fala de governo dentro dos ODS? Porque a gente tem metas globais, né? Você falou de prefeituras, falou de governo federal, estadual e municipal. A gente tem metas globais. Como que é feita essa aferição do tempo que você me passou aqui, que é da década de 80, como está sendo feita essa aferição com os governos? Então, nós estamos aí numa corrida contra o tempo, né? Porque a meta é de atender uma agenda que é para 2030. Estamos em 2026, metade de 2026, ou seja, temos 3 anos e meio para chegar lá. Só a gente olhar para a nossa região, se a gente pensar que são metas globais, mas tudo começa na nossa casa, né? Começa do micro para o macro,
Então, a gente precisa verificar o que está sendo feito dentro da sua casa, o que está sendo feito no seu bairro, dentro do seu município, do seu estado. Né? E quando a gente olha para isso, se nós olharmos para a nossa região da Baixada Santista, por exemplo, algumas cidades estão começando a aderir agora. Então, percebe que existe um atraso muito grande. Outras já estão nesse processo há algum tempo. É óbvio que, assim, são 17, agora tem mais um ODS aprovado, né, 18, tem mais 2 indicados pelo Brasil, são 3 indicados, né, para serem 20 objetivos. São aí 169 metas, né, então é muita meta a ser alcançada e, é claro, a gente não vai alcançar tudo. Mas se houver uma melhora nesses parâmetros, isso já é muito bom. O que não dá é para ficar parado e não fazer nada. Né? Agora, precisa ter um entendimento, principalmente para nós aqui. Se a gente olhar Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, nós estamos todos muito próximos. Né? Não dá para a gente falar em objetivos do desenvolvimento sustentável se as cidades se conversarem. É muito importante que haja esse diálogo entre as cidades e esse caminhar junto, mas com a responsabilidade de cada município fazer a sua parte. E aí, o que é o município fazer a sua parte? É ele fazer sozinho? Não, é ele engajar a sociedade, engajar as empresas também a se movimentarem. Então, quando o município ele avança, ele não avança sozinho, ele avança por quê? Porque existe uma movimentação que é governamental, mas existe uma movimentação que é da sociedade civil e que é também das empresas. Então, esse entendimento é muito importante, porque senão ninguém sai do lugar. A prefeitura vai ficar trabalhando sozinha, as ONGs, a sociedade civil também fazendo os seus movimentos sozinhos e a gente não vai ter esse avanço efetivo. Então, é importante primeiro olhar para isso e olhar para isso também com aquela visão de que daquilo que o homem, ser humano, gosta, que é um ganho financeiro. Porque no momento que você tem uma melhora nos índices de qualidade de educação, por exemplo, de saúde, se a gente pegar dados básicos, por exemplo, eu sou amiga do Fábio, que é o coordenador daqui de Santos, Fábio Tatsubo, inclusive deixar um abraço para ele, que é um grande mobilizador dos ODS, não só em Santos, mas já tomou uma proporção. Falei para ele, você agora é federal, né? Porque cada hora ele está num lugar diferente. Mas ele dá um exemplo que é super interessante, que ele fala que eles fizeram um estudo em Santos sobre quais eram as metas que eles tinham que alcançar dentro de cada secretaria. E aí entenderam que na área da saúde eles tinham muitos casos de obesidade infantil. Isso no pós-pandemia, natural, porque pós-pandemia, né, o que a gente mais fez foi assistir live e comer, né? Então, a partir desse momento, como é que a gente vai trabalhar isso para que a gente tenha uma redução nesse problema, né, que hoje pode se tornar um problema, isso lá atrás, quando ele me contou essa história, e alcançar melhores níveis de qualidade de vida para esses jovens. E aí eles chamaram outros secretários à mesa para poder conversar. Nisso entrou o quê? Não entrou só a Secretaria de Educação e de Saúde, entrou lá a Secretaria de Esportes. Por quê? Porque o esporte é movimento, o movimento ajuda com que esses jovens em movimento tenham uma melhor qualidade de vida. Entrou a Secretaria de Transporte, por quê? Porque a bicicleta é um meio de transporte que também gera movimento e, consequentemente, melhora a qualidade de vida. Então, tudo isso integrado faz com que um desses pontos, que seria a obesidade infantil, seja diminuído e, a partir disso, você tenha menos atendimentos na área da saúde para esse público específico. Você diminuindo o atendimento na área da saúde para esse público específico, você tem uma redução de custo. Né? Então, percebe que são coisas mínimas que a gente tem que ir regulando para quê? Para que você possa ter uma maior redução de custo que vai atender toda uma sociedade. No final das contas, todo mundo ganha. Então, tanto o ESG quanto o ODS, é preciso ter esse entendimento de que não existe mais um problema do outro. O problema é nosso, é de todo mundo. E como que a gente faz para poder resolver? Resolver
claro, é o nosso objetivo final, mas mesmo que a gente não consiga resolver, como que a gente se torna um agente dentro desse processo para poder fazer com que as coisas melhorem, né? Então, se hoje a gente está aqui, um exemplo muito claro é, por exemplo, você aluga uma casa, né? Aluguei uma casa, peguei a casa num formato X, bonitinha, arrumadinha. Quando você sair dessa casa, você tem que deixá-la igual? Não, você vai deixar a casa melhor, né? Para que o próximo venha e possa fazer uso dessa casa e deixar ainda melhor. E isso acontece dentro do nosso ambiente social, dentro do meio ambiente, dentro da nossa empresa, em todos os lugares por onde a gente passar. Então, é muito importante ter esse entendimento. Alguns países, eles não trabalham mais com a questão, isso, quem dera a gente consiga alcançar em breve, né? Mas vai ser uma luta. Mas eles não trabalham mais com a questão da limpeza, e sim do não sujar, que é muito importante, né? Porque a gente não está aqui para sujar, e nem para ficar limpando, né? Então, a gente limpa mais. Não, a gente suja menos. Prevenção. Né? A prevenção. A gente precisa começar a reduzir os custos, os gastos, a usar menos de tudo, né? É esse entendimento. Sabe que, se você não me parar, eu fico falando, viu? Não tem problema. Aqui, a dona do programa é você. Quem tem o conhecimento é você, minha querida. Mas pode falar, você pode... Eu sou professora, né? Aham. Também pedagoga, sou formada em artes. Eu passei muito tempo trabalhando em escolas, mais de 20 anos trabalhando em escolas públicas particulares, e nisso fiquei 10 anos trabalhando no Estado. Eu trabalhei numa escola na área continental, não minto. Na área continental trabalhei também, mas trabalhei numa escola na Zona Noroeste, em Santos, e essa escola, ela é tida como uma das melhores escolas da Baixada Santista e do Estado de São Paulo. Hoje eu já não sei mais qual é o nível que ela está dentro do ranking, mas ela estava ali entre as 5 melhores. E nessa escola, quando eu cheguei para trabalhar, já acostumada com o ritmo de outras escolas, e eu pisei no corredor e eu vi que estava todo limpo, eu falei, pessoal, aqui trabalha bem, né? Isso aqui foram os funcionários, trabalharam rápido aqui. Os funcionários e os professores. Os funcionários dão o gatilho, os professores levam a informação para a sala de aula e os alunos executam. Então, mas aí você já pegou a coisa. Não é verdade? Quando eu cheguei na escola, eu achei que eles tinham varrido, que eles já tinham limpado. E não era isso. Eles não tinham varrido. Os alunos não tinham sujado. Só que isso é realmente o que você acabou de falar. Todo esse trabalho é feito ali, ó, dentro da sala de aula, de entendimento de que, olha, aqui não é lugar para a gente sujar. Se não sujar, a gente não precisa limpar. Entende? Então, esse trabalho foi tão bem desenvolvido dentro dessa escola que você entrava nas salas de aula, salas limpas, os corredores limpos. Então, isso também não foi algo feito do dia para a noite, mas é de uma cultura desenvolvida dentro daquele ambiente para que os alunos que por ali passassem entendessem que, no momento que você não suja, você não precisa gastar tempo limpando. Né? E você tem uma diminuição de tudo. Você diminui ali o gasto do tempo da servente, que vai ter que limpar. Você tem ali uma diminuição de consumo, de material, de saco de lixo para poder jogar fora. E aí quem ganha é a escola. Por quê? Porque o dinheiro que seria gasto nisso é investido em outra coisa. Entende? Assim, então, são pequenos exemplos de situações que, quando a gente coloca... Porque, primeiro, quando você fala em ODS, pensa as metas globais. Mas percebe como está muito próximo da gente? Mas para você atingir as metas globais, elas estão no micro e não no macro. É isso. Né? É que todo mundo enxerga só o macro, mas são as atitudes. Né? A atitude de cada um é que vai gerar uma coisa maior. Né? De moedinha em moedinha, de grão em grão, a galinha enche o papo, não é isso? É a mesma coisa que economizar em casa, né? Não é verdade? Como é que a gente faz? Todo mundo aqui, ó, vamos combinar, cada um vai reduzir 3 minutos do banho, né, do tempinho de banho. Então, aí no final você vai ver lá na conta, vai ter a diminuição no valor da conta de luz, né, da conta de água. Ou então pesam a mão. Eu morei na Nova Zelândia 3 meses, no ano de 2015. E eu fui negociar o meu banho com a minha host mother. E o meu banho não poderia passar de, no máximo, 10 minutos.
entre 7 a 10 minutos. Porque a água, ela era cara nesse país, né? E a energia elétrica também. Então, a política da prevenção. Então, eles já previnem. E assim, e a questão cultural, ela é muito importante quando a gente traz para esse nosso universo aí, pelo menos do meio ambiente. Porque a gente é num país tropical, um país que faz calor, um país que a gente toma 3 banhos por dia. E você vai para um país que o clima é totalmente diferente, que só pode tomar 1 banho por dia. No máximo, você negocia 2, né? Então, você tem que fazer uso muito bem do recurso, chamado tempo, e uso muito bem do recurso, chamado água, né? Então, isso é muito importante também a gente tratar, já que você trouxe esse assunto aqui sobre a questão da prevenção. E lá, os neozelandeses se previnem muito, até a própria Europa também, nesse sentido, eles se previnem muito, por conta da escassez do recurso, né? Isso é muito importante. Como nós estamos num país que, graças a Deus, ele é pujante e ele é generoso, então nós temos muita água, nós temos muita natureza e a gente está acostumado a esbanjar, né? Mas a gente precisa entender que nós também somos muitos e também não vivemos isolados do planeta. Sim. Né? Então é importante que a gente entenda isso, que se a gente fizer a nossa parte, né? Não tenho a necessidade de ficar 15 minutos no banho, eu posso ficar menos tempo, não tenho a necessidade de jogar um papel na rua quando eu saio, posso guardar esse papel na minha bolsa, no meu bolso, jogar em casa. Não tenho a necessidade de misturar o lixo, eu posso separar o meu lixo e fazer a destinação correta. Né? Quando eu compro alguma coisa, eu posso dar uma outra utilidade ou repassar para uma outra pessoa. Então, são pequenas ações que a gente pode adotar dentro de casa, né? E que, do momento que a gente adota dentro de casa, a gente também tem que pensar isso quando está na empresa, trabalhando. Por que eu vou sair do ambiente e vou deixar a luz acesa? Né? Eu já vi, e olha que eu trabalhei em prefeitura, você sabe disso, eu vi diversas vezes saírem de repartição pública e deixar a luz acesa e virar para outro dia, chegar lá, está aceso ainda. Quer dizer, é um absurdo. Por quê? Porque é uma falta de comprometimento, não só com o seu município, mas uma falta de comprometimento social. Né? Então, é preciso ter esse olhar para, peraí, eu preciso fazer a minha parte. Não importa se tem alguém olhando, né, se eu vou ser punido, responsabilizado por isso ou não. Eu tenho que fazer a minha parte. Por quê? Porque eu sei que essa luz não pode dormir acesa aqui. É isso. Quando você falou das 169 metas, como que o Brasil tá? Tá bem, obrigado, ou tá mais ou menos, ou tá mal e precisa melhorar? Precisar melhorar precisa sempre, né? Sim, a melhoria contínua, né? A melhoria contínua. Olha, podia estar melhor, mas já esteve pior. Tá numa linha tênue, né? Sim, já estivemos pior, por quê? Porque chegou um momento em que nem se era discutido sobre. Né? Nós tivemos aí um gap que foi... Nós estávamos numa crescente, aí houve um período em que nem se falava mais em ODS, e aí depois se retomou isso. E hoje a gente vê um nível de responsabilidade crescente, o que é muito bom. Tanto que, eu falei no começo, o Brasil propôs mais 3 novos objetivos, né? Então, percebe-se que a gente está trabalhando para... Estamos muito longe ainda, mas se não estivéssemos fazendo nada, estaríamos ainda pior. Percebe? Só que assim, falta esse entendimento, principalmente do poder público. Como que faz com que a máquina pública trabalhe para que a gente possa... Não que ela trabalhe sozinha, mas para que a gente possa ser aí agente de motivação para que a sociedade civil e empresas venham a adotar também os ODS no seu dia a dia. Você falou do 18º e mais 3 do Brasil, então são 4, não é isso? Não, são 3. São 3. 18º, 9º e 20º. 20º, então tá. E igualdade social. O 19º, que muito me interessa também, né, que é o setor de arte e cultura. Né? Por quê? Porque dentro do nosso país ainda é um setor muito difícil, porque se você vai para a Europa, você vê que as pessoas trabalham com arte, com cultura, com comunicação, e são remunerados por isso e são entendidos como profissionais da área. Se você trabalha com arte no Brasil, você
tem uma dificuldade imensa, e aí eu não estou falando o artista que você assiste ali na TV XY, os grandes, né, que se fala grande por questão de número. Agora, eu estou falando de uma forma geral, o artista que você encontra dentro do teu município, que encontra no teu bairro, o artesão, aquele que é produtor. Falar da minha cidade, os nossos artistas lá que são de quadrilhas juninas, que são pessoas que fazem um trabalho belíssimo dentro do município. Enfim, está falando aí daquela grande maioria que não é compreendida enquanto profissional do setor. Né? E a gente tem aí o 20º, que são os povos originários, povos indígenas e originários. Então, por enquanto aceito está o 18º, que é de igualdade racial, que é de extrema importância porque, novamente, quando a gente fala, olhando para nossa casa, né? Olhando para a América Latina, a gente tem situações que são situações que ainda precisam ser reparadas, né? E que vai se levar muito tempo ainda para isso, e que não dá para a gente olhar para a nossa realidade hoje e achar que está tudo bem. É só a gente olhar para dentro das empresas, por exemplo, que existe uma discrepância muito grande ainda em questão de gênero, em questão racial. Então, tudo isso é preciso ser colocado na balança, sim, né? Para quê? Para que a gente consiga ir trabalhando políticas públicas e trabalhando nas empresas com o social, para que a gente atinja aí as metas de equidade. Quando você falou de equiparação de igualdade racial, a gente está com muita informação na internet destoada, né, da realidade, né? Até que ponto isso afeta a questão desse 18º, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, com tanta informação desencontrada? Tem muita desinformação, né? A internet ela foi muito boa, ela é muito boa porque ela dá acesso a muitas pessoas e alcance a pessoas que jamais teriam voz, que jamais seriam ouvidas, mas por outro lado também ela traz hoje, e é por isso que é importante a regulamentação da internet, para que seja um campo de disseminação de informação responsável. Então, no momento em que você tem uma disseminação de informação que propaga situações de preconceito, que propaga informações erradas, você faz com que as pessoas comecem a acreditar nesse tipo de informação que chega e que deem passos atrás, né? A gente não consegue avançar quando você tem pessoas com uma cabeça que ainda não conseguiu compreender a importância daquilo que se fala. Quando nós falamos de igualdade racial, se a gente pegar pela questão de cor, quem olha para mim, por exemplo, fala assim, ela é de cor branca. Não, eu sou de origem parda. Eu me entendo dessa forma, por quê? Porque eu entendo toda a minha raiz etimológica, de onde eu venho, quem são os meus avós, os meus bisavós, as minhas características físicas. Então, tudo isso fica muito claro para mim, né? Então, enquanto isso, eu me entendo enquanto pessoa parda. Quem olha de fora fala, você é branca. E aí, do momento que a pessoa olha e fala, você é branca, existe aí o quê? Eu vou ter algumas situações de vantagem, e eu entendo isso, eu vou ter algumas situações de vantagem, enquanto aqueles que fica muito claro, que é pardo, que é negro. E qual é o meu papel em relação a isso? Entende? Então a população precisa começar a entender isso, que quem começou tudo isso veio lá da Europa, né? Todo esse processo discriminatório, ele tem uma raiz, né? E a partir do momento que ele tem uma raiz, precisa ser corrigido. Então somos nós que temos que corrigir. Mas até hoje estamos num processo. E se estamos aqui hoje para corrigir, a gente tem que fazer a nossa parte. Então não adianta falar assim, mas a escravização aconteceu lá atrás, em 1988 houve a abolição e ficou tudo bem. Não ficou tudo bem. Não ficou tudo bem por quê? Porque não houve igualdade naquele momento.
O que houve foi, olha, não podemos mais fazer uso de trabalho escravo, então agora vocês se virem por conta própria. E aí o que aconteceu? Não tinha casa, não tinha estrutura, não tinha um trabalho digno. A grande maioria fez o quê? Voltou e falou, não, me dá um emprego porque eu preciso... Me dá um emprego não, né? Vou voltar, não é nem um emprego, mas vou voltar para essa condição porque eu preciso de um prato de comida. Percebe? Então, assim, não houve a reparação. Por quê? Porque não houve um planejamento para a abolição. Porque se você tem um planejamento, essas pessoas não precisariam voltar. No momento que elas voltam, tudo aquilo continua, né? E aí, aqueles que não voltaram foram formando as periferias. No momento que se forma, o que é? O que é uma periferia? A periferia é o que é afastado do centro. Então, as oportunidades estavam dentro do centro e o que sobrava ficava para a periferia, que até hoje a gente tem aí os resquícios de tudo do que foi lá atrás. Então, não dá para a gente falar em passou. Não passou. Vivemos hoje ainda. Então, qual é a nossa responsabilidade sobre isso? Então, a internet ela é muito perigosa quando ela passa uma informação que é desencontrada da realidade, que ela não traz aí a história, né? Do momento que você não traz a história, você faz com que as pessoas comecem a acreditar em qualquer coisa. Eu tenho uma afilhada de 13 anos e eu falo sempre para ela assim, ela vem mostrar um vídeo, eu falo, tá, mas quem está falando isso? Sobre qual contexto? Analisa. Agora você vai assistir outro vídeo e ela fica brava, tá? Porque ela não gosta de fazer todo esse processo, não. Que é natural do jovem, que é imediatista. Agora você vai assistir outro vídeo. Qual a tua opinião? Ah, você chegou nessa opinião? Então, peraí. Então, vamos assistir outro agora e vai contradizer tudo isso daí. Então, vamos estudar a história. Vamos buscar sobre a história. E aí, do momento que você vai fazendo esse aprofundamento, que a internet hoje, claro, tem muitos vídeos bons, tem muito conteúdo bom, tem muito texto bom, mas também tem aqueles que são muito rápidos e que não trazem profundidade de nada. Não vai fazer. E aí que você compra a ideia vazia, né? O que eu tô assistindo hoje em dia é que existe muito aquela isca de clickbait, né? Que você coloca uma matéria assim chamativa, quando vai ver o conteúdo dessa matéria, ele é um conteúdo raso. E isso está acontecendo muito na internet, por quê? Porque nós somos ansiosos e ávidos, né, para abrir, para dar aquele clique, para saber o que é. E já passar para o próximo. E já passar para o próximo, e isso vai viralizando. Então, a gente é muito ansioso na questão do clickbait. Quando a gente fala falando aqui, vindo do assunto do ESG, questão de governança global, né? Recentemente, a gente está vendo a guerra das potências, né? E aí a gente vê que as duas maiores potências comerciais globais, China e os Estados Unidos, elas não cumprem o seu papel dentro dos ODS, né? Elas tentam cumprir, a China combate a pobreza, os Estados Unidos lança dinheiro na praça em prol de potencializar outros países, mas não cumpre as metas, né? E assim, o que me chama muito a atenção, Elisângela, é que tudo é criado a partir da ONU, que é um órgão central dentro dos Estados Unidos. Dentro desses 193 países, como que eles vão fazer para combater? Para combater não, para atenuar, combater é uma palavra muito forte, mas para atenuar esses impactos que a produção dessas grandes potências estão trazendo dentro do desenvolvimento sustentável mundial. Olha, a pergunta do show do milhão. Não, a do milhão, né? A pergunta é barata, a resposta que é cara, porque a resposta é que vai dar a solução para nós, né? Mas é que não existe uma única resposta, né? Pelo menos eu não enxergo como uma única resposta. Porque percebe que nós temos aí, quando a gente fala de China e fala de Estados Unidos, a gente está falando de dois líderes que são extremamente influentes, né? Que sentam à mesa de decisão da ONU. A ONU, hoje, ela precisa ser reinventada, porque ela foi criada pós-Segunda Guerra, né? Foi criada aí porque houve uma barbárie e a partir disso
se gerou um medo muito grande que a gente passasse por tudo aquilo novamente. Então a ONU ela veio como uma forma de conter os países para que não houvesse aí uma terceira guerra mundial. E no momento que ela é criada com algumas vertentes, alguns direcionamentos que para o mundo de hoje tem que ser revisto, né? Não dá mais para a gente ter ali as cadeiras de decisões sendo ocupadas só pelos países que estão lá. A gente não tem um país da África, a gente não tem um país da América Latina, né? Então a gente precisa da Ásia, a gente, né, tem pouca representação, então a gente precisa ter aí uma reinvenção do que é a ONU. Esse é um dos pontos, né? Um segundo ponto é, quando a gente fala de China e fala de Estados Unidos, a gente está falando de potências do capitalismo. Mas o capitalismo que a gente via há anos atrás, ele precisa ser reestudado para o mundo de hoje. Porque até mesmo o discurso que a gente vê, que ainda sai da boca do Trump, por exemplo, que é um discurso que é totalmente contra o meio ambiente, né? Contra as causas ambientais. Mas a gente vê que as mudanças climáticas estão aí. Então, assim, contra fatos não há argumentos. Do momento que a gente tem dados reais de que as mudanças estão acontecendo, não dá para ter mais um discurso como o discurso dele sendo levado em consideração, mas vem do Trump, né? Então, você percebe que ainda existe uma influência muito grande. E aí, por isso, é importante que se tenha esse olhar muito, muito, muito criterioso para quem são os governantes que a gente adota, né? Por quê? Porque é preciso sempre olhar onde estamos e onde queremos chegar. E aí, de quem é essa responsabilidade? E a responsabilidade, novamente, percebe que tudo isso volta, né? A responsabilidade, novamente, volta também no voto. Porque no momento que a gente tem o poder de decisão nas mãos da escolha, que é meu, é seu, é do outro, a gente precisa adotar aí alguns critérios para escolher do que a gente quer, quem são as pessoas que a gente quer que nos represente e qual é a representatividade dessa pessoa a nível global. Será que ela está em prol dos mesmos interesses que são pela nossa nação? Porque isso é muito importante. Porque no momento que nós temos líderes fortes, a gente começa a ter também a possibilidade de sentar à mesa, e aí fala enquanto país, de sentar à mesa e poder discutir com pessoas como um representante dos Estados Unidos, da China, e a pressioná-los, e não só o Brasil, mas também os demais países. Porque o multilateralismo, ele precisa acontecer, né? A gente precisa ter essa expansão, porque senão a gente fica na mão do palhaço mesmo, né? Não tem jeito. Não vai, Literalmente. Então, a gente pensa que está lá longe, mas não está só lá a decisão também está aqui. Então, quando a gente fala você falou num ponto bem sensível, né, da questão dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, ele tende a fabricar moeda, né? Fabrica a guerra para fabricar moeda, né? Porque financia a guerra e as guerras que eles financiam geralmente são guerras muito caras, né? O povo acaba pagando ele durante até séculos, né? E aí, falando disso, será que eles mensuraram o impacto climático dentro dessa cadeia de produção que eles têm, né? Porque quando você não liga para as questões ambientais, aí você pega os estudos sobre os furacões, aumentou exponencialmente nos Estados Unidos. Automaticamente, se você tem grande quantidade de furacões, você tem grande quantidade de destruição, de reestruturação, de consumo de material. Será que não levaram em consideração? Porque isso vai impactar no meio ambiente diretamente e nos cofres públicos também, né? Impacta, mas do momento em que eles fazem essa expansão, como a gente vê o tempo todo, né, do país, que ele não é
o primeiro produtor, né? Na verdade, ele tem os países que subsidiam isso. Então, para eles também é a custo muito baixo, percebe? Então, esse é um dos pontos que, claro, que é levado em consideração. Não acho que desconsiderem, não penso de maneira alguma isso, porque ninguém aqui é, né? Isso é levado em consideração. Existe todo um trabalho de estudo e preparo para dentro do seu país para que se proteja. E aí, aonde eu busco essa matéria-prima, os outros países, é uma outra relação que não me importa, percebe? Uhum. Então, no momento em que eles são meus fornecedores, eu der um problema ali, eu troco e está tudo bem. Só que esses problemas, eles começam a acontecer de uma forma que influencia, sim, os demais países e que chegou na hora já dos Estados Unidos começar a entender isso, né? Mas eu não acho que vai ser com esse presidente, assim. Sinceramente, não vai ser agora. Então, mas eu acho você que... vê que... Desculpa te interromper, mas pode. você vê, hoje mesmo estava dando a notícia da França. Você vê como é que está a onda de calor na França hoje. Se pegasse há 20 anos atrás, não seria normal, mas hoje mesmo já falei... Nessa semana, na verdade, morreram 4 pessoas. Então, você percebe que as coisas estão acontecendo, está aí, né? Está todo mundo vendo. Ou a gente começa a tomar as atitudes necessárias, ou talvez chegue num momento em que a gente não consiga mais ter ações para poder remediar. Quando a gente falou de metas até 2030, você enxerga que o Brasil hoje está na ribalta nas questões do ESG? Porque hoje, a gente estava falando aqui até de geopolítica e tudo mais, né? O Brasil ele tem grande quantidade de recursos naturais, maior lençol freático, terras raras que ninguém sabia até 10 anos atrás, ou se sabia se mantinha em segredo. Diversidade imensa de plantas, de fauna e flora. E vou voltar a um tempo atrás, que foi até o Maluf que fez esse levantamento, que ele falava que tinha petróleo tinha petróleo em Santos, né? Oh, meu Deus, até fugiu o nome. Tinha petróleo na bacia de Santos e ninguém acreditava, né? E aí ficou provado aí o quanto de petróleo que a gente tem aí, o quanto que a gente pode explorar e prospectar. O Brasil está sendo muito rico, então eu acho que o Brasil está sendo a bola da vez em vários recursos naturais, né, para poder alimentar o mundo. Você enxerga isso também? Eu enxergo isso e eu enxergo que o Brasil ele é uma potência em crescimento. Não consigo olhar ele na ribalta, não. Não consegue, ele ainda não. Não consigo. Ou eu sou muito otimista ou muito patriota. Enfim, patriota, né, a gente pode nem usar essa palavra hoje em dia, porque fica perigoso. Mas sou mesmo, enfim, eu amo o meu país e entendo sempre o meu país dentro de uma perspectiva de crescimento. Nós somos um país jovem, né? Se a gente olhar o Brasil em relação aos outros continentes, nós somos relativamente jovens e grandes, né? Nós somos um país de dimensões enormes e aí há uma dificuldade clara de gestão. Isso não há sombra de dúvidas, a gente percebe isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos grandes oportunidades e é preciso se enxergar isso. Um dos grandes problemas do Brasil foi a desindustrialização. Então, no momento que a gente passa por uma desindustrialização, a gente começa a perder potencial de jogo. Mas não é nada que também não possa se retomar, né? Claro que isso não é algo a curto prazo, claro que isso é algo a ser investido. Mas eu acredito que a gente pode sim, e principalmente acreditando pelo que nós temos, de tudo que você já falou, de diversidade, de águas, né? A gente tem uma capacidade muito grande de estar no jogo sentado na mesa de decisão. Agora, novamente, é importante entender quem são as pessoas que estarão sentadas à mesa de decisão, porque isso gera um impacto muito grande. Então, a gente não pode, e aí vou falar de política, que é outro campo que a gente gosta muito de falar, né? A gente não pode olhar para, principalmente esse ano,
para as nossas eleições, para o nosso voto, apenas para dentro da nossa casa. A gente tem que olhar para dentro da nossa casa e olhar para a relação internacional. Entender qual é a posição que a gente precisa que o Brasil esteja em relação ao mundo, né? Então, não dá só para a gente pensar, não, olha, a gente vai resolver todos os nossos problemas só aqui dentro. Não vai resolver. A gente precisa dialogar com o mundo. Todo mundo hoje precisa conversar. Então, quem são as pessoas que melhor vão fazer esse diálogo acontecer e que vão ajudar com que o Brasil consiga caminhar, claro que não alcançar, mas caminhar para essa estruturação enquanto potência que é. Legal. Elisângela, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Já? Já. Já, o negócio passa muito rápido, né? Uma explicação plena, serena, concisa, né? Que você traz, né? Até pelo teu lastro de vida pregressa profissional, né? Mas aqui falando, hoje, o mundo ele está belicoso, ele está em guerra, né? A gente teve aí o Trump invadindo a Venezuela, a gente tem essa guerra do Estreito de Hormuz, a gente teve a gente tem ainda a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? A gente tem algumas tensões com relação a Taiwan e China. O quanto que isso impacta no G de governança do ESG? Impacta muito, né? Impacta não só no G, impacta nos ODS, impacta na nossa vida cotidiana. Então, no momento em que a gente tem o fechamento do Estreito de Hormuz, a gente tem uma dificuldade de acesso a petróleo, o preço sobe aqui, né? Então, tudo está conectado. E aí, quem não conseguiu entender isso ainda, precisa começar a acordar. Por quê? Porque tudo que acontece a nível global vai impactar na minha mesa, né? na refeição que você faz, na sua, vai impactar no de quem está assistindo. Então, a gente precisa começar a ter esse olhar sobre tudo trabalha em cadeia, né? E aí, quando a gente fala de empresa, também é muito importante ter esse olhar no setor da governança. Por quê? Porque as estratégias mudam. Primeiro que estratégia alinhada para dentro do setor empresarial, ela é orgânica, né? A gente pode desenvolver uma estratégia no começo do ano, pensando aí que vai levar para um ano inteiro, mas que aos poucos você percebe que os caminhos vão sendo direcionados. Aí quando você tem um mundo em guerra, a gente vai ter isso acontecendo com mais frequência. Por quê? Porque de repente eu trabalho com um insumo e que eu não vou conseguir ter acesso a ele, ou vou ter um atraso. Por quê? Porque houve um problema lá de distribuição por conta da guerra acontecendo, né? Então, tudo isso acaba sendo impactado, tá? Agora, como que eu também consigo fazer com que a minha empresa ela sofra menos impacto? Prevenção, né? Aí já estamos passando por uma situação X. Se essa situação piora, como fazemos? Como que a gente consegue lidar com isso? Então, quem são as pessoas que eu preciso ter aqui dentro da minha equipe que vão ser as cabeças pensantes para que a gente possa estruturar isso? Como que nós vamos agir? Por que a gente não pode, de repente, começar a trabalhar nessa redução, né, como você contou, da água, do uso da água? Como que a gente consegue trabalhar com essa redução para que, caso lá na frente falte, a gente tem aí um lastro para poder continuar trabalhando e que não vai impactar tanto dentro da nossa produção. Então, tudo isso são situações que a governança ela trabalha para que a gente consiga ter uma economia sustentável dentro da empresa. Tem um trabalho a ser desenvolvido de forma sustentável e pensando também no social, principalmente agora, que não cause um impacto dentro do meu stakeholder interno. Então, para que eu não precise mandar ninguém embora, por exemplo. Percebe? Para que o meu funcionário não sofra. Para que isso aqui não impacte no aumento que eu tinha aqui, na programação salarial que eu tinha, no aumento que aconteceria. Então, tudo isso precisa ser pensado e previsto, né? Já começar a ser estruturado, sempre olhando lá na frente. Legal, Elisângela.
Elisângela, obrigado pela tua participação aqui, valorosa, diga-se de passagem. Aqui as portas estarão abertas sempre a você, minha querida amiga. E eu te deixo à vontade para você passar um recado para quem você quiser e desejar aqui no Papo de Porto 013. E fica à vontade, minha querida. Obrigado pela tua participação aqui. Bom, eu que agradeço. Foi uma delícia, passou super rápido, tanto que eu nem senti o tempo passar. Foi o sinal de que a conversa estava gostosa, estava boa. Espero que para quem acompanhou com a gente também, né? Deixo aqui o meu recado de todos atentos aos ODSs, todos atentos aí para quem trabalha no setor empresarial, ao ESG, ao cumprimento desses critérios dentro das empresas, sejam essas empresas de tamanho grande, médio ou de pequeno porte. Por quê? Porque não dá para a gente pensar em ESG só depois que a empresa já cresceu, né? É importante que você, que tem uma pequena empresa, já comece a pensar isso aí e já estruturando, porque ele vai fazer parte do propósito da sua empresa. E vamos em frente, acho que é isso, a gente precisa sempre pensar em desenvolver, né? Mas nós estamos fazendo pouco, vamos contribuir pouco. Não tem pouco, não tem muito, tem o contribuir. E a gente está aqui nesse planeta para isso, né? Para que a gente possa contribuir e amanhã, no momento que a gente deixar melhor para quem ficar, né? Para que essas pessoas possam também usufruir, assim como nós estamos usufruindo. Legal, Elisângela. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Aquelas pessoas, aqueles e aquelas que quiserem acompanhar este programa e os demais programas no nosso canal do YouTube, é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus.